Curso de Programação Web, aula 9. Nós vamos fazer um pequeno projetinho de calculador e vocês vão ficar bom com um tempo de duração bem simples, bem rápido, para a gente aprender novos métodos. Vocês já sabem o documento getElementsById, vocês já sabem também o innerHTML e nós vamos mostrar agora o innerText. Nossa aula terá 5 etapas de evolução da calculadora. Desde esta simples aqui, que só mostra o início, resultado, fator 1 e fator 2. Passando por aqui, ó, onde a gente já coloca os botões de operadores. A gente faz uma conta até ter aqui ele mais evoluído, vocês vão ver. Até chegar no final, em que a gente coloca os fatores, clica nos botões, aparece a operação e aparece o igual a resultado. Então, vamos devagarzinho, vamos em etapas aqui, que é muito simples. Nós vamos mostrar a execução e vamos mostrar algumas coisas na console que vão rastreando o funcionamento desta calculadora. Então, aqui estão as tags meta para vocês documentarem direitinho. Alguns estilos, já defini o fonte Arial para ficar agradável. O tamanho de fonte do corpo, aquele que não tem tags específicas, vai ser 36. E definir que dentro da célula da tabela, esse exemplo aqui vai utilizar tabela. Então, nós vamos integrar todos os conhecimentos JavaScript, introduzir table, né? Tudo ao mesmo tempo, porque isso aqui não é um curso separado nem de JavaScript nem de HTML, mas um curso para web. Bem, então a estrutura de código é, como sempre, isso aqui vai ser um padrão nosso. Ao carregar, a gente dispara a função init, vai ser sempre init, convenção nossa, que aconselho vocês a terem também. E essa função init vai chamar uma função de operação. Essa função aqui vai fazer todas as operações, porque eu quero mostrar para vocês como se faz código muito compacto. E aqui está a porção HTML em que nós vamos ter que deter um pouco de tempo, porque vai valer por 5 fontes aqui e eu tenho que introduzir table. Bem, toda essa table está no conjunto de tags center. Então, significando que a calculadora está centralizadinha e responsiva. Ó. Responsividade, a gente faz muito, levando em conta as dimensões de percentual nos atributos de HTML. Então, aqui está o domínio de table. Ele começa com a tag table e termina com um barra table. O fechamento é sempre só o nome da tag, né, com essa barra antes. Nós temos, então, 3 campos, resultado e os 2 fatores. O resultado fica em cima porque tem que ficar destacado, como vocês veem aqui. Ó. Tem uma table de 3 linhas e de 2 colunas. E os fatores, as tags de fator, nós introduzimos um atributo chamado Content Editable, true, aqui, um valor true. Ou seja, eu posso clicar aqui e colocar valores. Vejam, agora aqui nesse primeiro modelo, só estou explicando a estrutura, não tem nenhum botão de ação, não tem nenhum evento. O único evento que tem é a previsão de que todo fonte esteja carregado antes da gente executar qualquer código. Não vamos enrolar, ó. Já evoluímos para um modelo visual que tem os botões. Então, vamos mostrar em HTML como que isso foi feito, o acréscimo dos botões. Eles estão aqui, ó, nesta terceira linha da table. Nós só tínhamos estas 3. Esta é a 4ª linha da table. Então, optamos por colocar input type button. Também existe a tag button, que mostraremos depois. Não se preocupem. Bem, e cada botão tem um símbolo de operação que é o próprio operador. Então, isso aqui não é percentual, é operação mod, ou seja, resto da divisão. Então, essa aqui é a parte HTML. Bem,
E agora vamos ao código. O que é que ele vai fazer? Ele vai mostrar algumas coisas na console para a gente já começar a acompanhar o código, o funcionamento da calculadora. Ó, nós vamos ver, conferir com getElementById. Nós vamos tentar pegar os dois fatores. Fazemos tudo bem devagar. Primeiro problema, conseguir atingir as células que têm os fatores, as células da tabela, e conferir se nós pegamos os objetos corretos. Então, isso aqui é na primeira execução. Vou dar um F12 aqui para entrar no DevTools e atingir. Bem, aqui está, ó. Nós conseguimos atingir lá as tags que têm os fatores. Ó, se vocês quiserem, a gente executa de novo. É porque eu devo ter esbarrado em algum botão aqui. Isso aqui é quando ele passa pelo init, ele exibe para nós como que estão as células. Por enquanto não tem nenhum valor dentro. Então, isso aqui é em tempo de init. Eu chegarei aqui na função de operação se eu clicar em algum botão. Então, eu marco no meu fonte, aconselho vocês a fazerem isso. Tudo que é acréscimo em relação à versão anterior, eu boto novo e tracinho. Então, o que temos aqui, ó, a definição dessas variáveis. Primeiro, objeto, ou seja, resultado da operação getElementById, de fator 1 e de fator 2 inicie com nulo, e os valores numéricos que vão trazer aqui. Uma coisa é atingir a célula, outra coisa é atingir o valor que está dentro da célula. Eu inicializo os dois com 0. E aqui no init eu já vou mostrar então de cara os objetos, como eu já mostrei para vocês. Quando eu clicar em algum botão, ele vai dar um alerta me mostrando a operação. Infelizmente vai ficar o negócio aparecendo pequenininho, né? Porque o alerta não tem jeito de você aumentar o fonte. E na console eu vou mostrar como estão os objetos quando eu clico em algum botão. Então eu vou clicar agora no botão mais, aparece um alerta aqui, ó, tem um maisinho aqui, tá? Não estou mentindo para vocês não. Quando eu dou OK, ele vai preencher a console com mais duas linhas, que é como estão as células preenchidas. Eu não fiz nenhum preenchimento, então vamos lá, começa de novo, e eu coloco aqui, ó, 12, e aqui eu coloco 13, e vou clicar em qualquer botão de operador. Cliquei no mais, ele mostra, essa página diz mais, ou seja, conferiu a operação, dou um OK, e ele agora já aparece as células com este sinal aqui de que eu posso expandir o nó. Quando eu expando, ele coloca os valores lá dentro. Ou seja, estão vendo a diferença de quando ele entrou com as células vazias para quando ele está com as células preenchidas? Então, agora eu tenho na minha mão um objeto que, com algum método, alguma propriedade, vai me dar os valores de preenchimento. E isso é dado aqui, ó, pela instrução que está dentro de operação, ó, que ele chama os objetos. Então, já mostrou uma diferença. Eu ainda não vejo unicamente os números, mas eu vejo que o objeto mudou para algo que tem conteúdo. Então, agora nós vamos para a terceira etapa. Visualmente, pouco mudou. Então, é a funcionalidade que vai evoluir. A gente deve prestar, então, atenção no código. Novamente, uso aquela metodologia em que eu coloco as coisas novas marcando com esse novo e tracinho. Então, a cada código, eu apago os novos das anteriores, incluo os trechos novos e coloco novo na frente. Dessa forma, eu fico sabendo o que eu acrescentei. Então, aqui o HTML não mudou de cara. Então, vamos ver. O que mudou aqui? A fase inicial, o init, não mudou. Então, eu vou executar aqui, refrescar dentro do F12 e, olha só, apago tudo e rodo o init. Então, inicia as células vazias. Vou preencher com alguma coisa, 12 e 32, e vou apertar aqui qualquer tecla, o mais. Então, beleza. Ele me mostrou células preenchidas, diferindo das duas primeiras linhas, que não tinha nada.
E está mostrando esses dois valores isolados. Por quê? Porque nessa etapa aqui, ó, eu tenho que, quando eu clico na operação, eu me preocupo agora em extrair os valores numéricos. Então, aqueles objetos que correspondem às tags, que eu mostrei nas etapas anteriores, me fornece agora, através da propriedade innerText. Lembram? Esse é um dos assuntos aqui da aula, é o terceiro assunto, ó. Só isso vai ser acrescentado agora. O resto é técnica. Então, ele me dá na console os valores. Aqui no init eu não tenho nada novo. Então, quando eu clico numa operação, ele me dá os fatores agora separados através da propriedade innerText. Então, é por isso que eu vejo 12 e 32. Portanto, se eu tenho os fatores, eu tenho todos os elementos agora para realizar a operação. Mesma coisa se eu clicar em qualquer botão, ó, multiplicação, ó, ele bota mais 4 linhas, pegando os números que estão lá dentro. Ah, vocês estão desconfiados? Eu vou modificar esse aqui, ó, e vou apertar qualquer botão. Agora o de divisão, vejam, já alterou os números para mim. Está absolutamente dinâmico, está me extraindo os números, os fatores para a operação. Agora, nessa quarta etapa, vocês já terão o privilégio de ver, ó, o novo aqui mostra operação em resultado. Eu vou mostrar apenas a string da operação, não vou mostrar o resultado, não. Então, eu acho aquela célula lá do result, mas aqui em cima, ó, eu já declaro nas variáveis globais desse código o result como null. No init, eu pego ele através do getElementById. Então, olhando aqui no HTML, ó, a célula de resultados está aqui, ó, reservadinha. É a segunda parte, né, a parte direita da primeira linha, conforme exibido aqui, ó, resultado aqui. Eu não preencho a mão, ó, ele não tem content editable, né? Não vou fazer isso. Ele vai ser produto da operação. Então, quando eu dou o clique na multiplicação, vejam, ele coloca, olha, a operação em string, em formato de string, é 33 asterisco 11, ou seja, 33 vezes 11, que o JavaScript vai reconhecer posteriormente através de uma operação, né, de uma instrução, aqui um comando, como um tipo de operação e vai nos apresentar o resultado. Então, aqui dentro, eu obtive isso fazendo o quê? Eu peguei os elementos tfat1, tfat2, que são os fatores, estão reservadinhos aqui no objeto DOM. Peguei o innerText deles e a operação vai ser o quê? Ó, fator 1 somado, ou seja, concatenado, a soma no JavaScript de strings quer dizer concatenação. Somei com a operação que veio aqui, ó, como um parâmetro no botão aqui, ó. Então, o que tiver aqui dentro desse parênteses, chega aqui em cima na função operação. Eu não tinha explicado até agora em detalhe, estou explicando agora, porque ele está compondo a operação, mais o fator 2, mas tudo texto. Aqui não tem nada operacional para se fazer a operação, não. Tem nada que possibilite isso. Só vai me mostrar a operação que ele vai fazer. E o que eu faço para isso ir lá na célula do result? Eu utilizo a propriedade innerText, um dos assuntos dessa aula. Por isso que ele me apresentou o resultado aqui em cima. Vou ampliar para vocês verem. Ah, o resultado veio aqui. Então, eu tenho tudo pronto para a operação. Esta aqui vai ser a etapa final e a mais interessante. A única coisa que tem de novo, o init não tem nada diferente. Pega os objetos, né, consegue chegar até eles. E aqui agora eu vou mostrar a operação com uma igualdade e o resultado dela, através do comando eval. Então, vamos lá. Vamos ver aqui no código. Um 5 aqui eu vou colocar primeiro multiplicação. 5 vezes 3, 15. 5 mais 3, 8. Esse aqui de percentual é o resto da divisão inteira. 5 dividido por 3
é igual a 1 e sobra 2. Por isso que está isso aí. Então, vamos fazer 50 por 33, para vocês verem o resultado. Olha lá, ele dá 17 de resto, porque é 1 aqui que dá o quociente, né? E sobra 17, porque 17 mais 33, né, dá 50. Positivo? É uma soma lá, 50 mais 33, 83, tá uma belezura. Isso é o resultado de, aqui está o string da conta, o que está à esquerda da igualdade, é isso daqui. Não tem nenhuma virtude operacional nisso aí, tá? Só demonstra a conta que está sendo feita com seus dois fatores. E depois tem o milagroso eval, que faz o quê? A operação que estiver dentro da string, ele realiza. Se está escrito 50 mais 33, ele faz a conta e não se importa com mais nada. Então, é muito fácil fazer essa calculadora em JavaScript. Vejam o tamanho do código. Ó, definições, ficou grande por causa dos comentários. Então, o principal é a gente recapitular. O getElement by id, ó, está nas variáveis O, ele chega até o objeto. E nós definimos aqui em cima. O init tem todos os getElement_id de fator 1, de fator 2 e do resultado. Utilizando eles, a gente acha os fatores através da propriedade innerText. Acho o fator 1, conteúdo do fator 1, conteúdo do fator 2. E no final eu jogo o resultado fazendo o quê? Acho o objeto result, que é getElement_result, né? getElement_id_result, a propriedade dele innerText, tá? Fazendo com que chegue até este quadradinho tudo que eu apontar para a propriedade innerText. Muito interessante, muito simples, código pequeno, feito em etapas. E com essa técnica aí, ó, tudo que vocês forem acrescentando ao código, documentem com novo. E acrescento que vocês devem fazer sempre os acréscimos de código em pequenos pedaços para vocês terem domínio. Esse método é muito bom porque à medida que você termina uma versão, você fica satisfeito com o seu resultado, você fica estimulado para fazer a próxima etapa. Então, aqui para propósitos didáticos, eu destaquei o que foi aprendido nessa aula. Nós já vimos da aula anterior com getElement_id e com element inner_html. Nesta aula, nós introduzimos o innerText, que é uma propriedade de todo o HTML element, né, achado com o documento getElement_id, e introduzimos o que? A função eval. Correto é dizer o método eval de window. Não existem funções soltas no JavaScript. Todas estão atreladas a algum objeto, ou seja, tudo é um método. Não existe ponta solta aqui, ou propriedade ou método de algum objeto. Comprovei para vocês aqui colocando o window.eval. Toda função está atrelada. Se você não achar nenhum outro objeto para atrelar aquele método, ele é método de window. Não existem funções isoladas em JavaScript. Em última instância, se você não acha o objeto, ela pertence ao objeto window, que é o navegador. Então, estamos falando que funções normais, que seriam normais em outras linguagens, né? Que são filhas da linguagem, aqui elas são filhas de quem? De window, ou seja, você atrela ao navegador, porque não tem método e nem propriedade solta em JavaScript. No final, eles são de quem? Daquele disparador principal, que aqui é o navegador. E para comprovar isso, eu executei um eval de 33 mais 44, ó, parâmetro, e aqui apareceu o resultado, ou seja, comprovando isso. O que se diria função eval é um método do objeto window. Então, com isso, a gente conclui aqui
a nossa aula 9. Muito obrigado por sua paciência e atenção.